ajudo você, mulher cristã, casada, a ter mais vontade e intimidade ao namorar aí esse marido aí de uma forma saudável. E o tema da nossa live hoje é um tema muito polêmico. Você que é mãe como eu, que tem um ou mais de 2 filhos, essa live é para você. O tema dela é assim: como ter mais vontade, meu Deus, de namorar o meu marido após 35 anos, com mais de 2 filhos, não é verdade? Como aumentar essa vontade aí? Bora lá então. Claro que a gente vai trazer uma palavra que fica lá em Cântico dos Cânticos 1, verso 2. Eu vou ler aqui para você. Beija-me com os beijos da boca, porque é melhor o teu amor que o vinho. E o que essa palavra está dizendo? Essa palavra tem a ver com intimidade, tem a ver com casamento. Quais são os desafios de nós, mães, que estamos aqui hoje? Ter a nossa casa, como mulher que está ali cuidando, zelando do nosso marido. Afinal de contas, se você está aqui, você se preocupa com a tua intimidade. Glória a Deus por isso. E a primeira coisa que a gente vai falar, eu quero trazer um estudo baseado, um estudo científico muito profundo. O primeiro estudo que eu tenho é em Israel. Esse estudo ele fala sobre a questão da falta de vontade. E ele foi realizado em 500 mulheres entre 30 anos e 40 anos. Ela foi comprovado que essas mulheres, 70% delas estavam com baixa vontade, baixa libido, baixo desejo. E eu já falei para vocês na aula anterior, expliquei um pouquinho o que é. E também em São Paulo, no Brasil, na Universidade da USP, foi feito também com 300 mulheres. E foi colocado também que elas estavam com baixa libido. O que isso faz com que muitas vezes a gente se perca como mulher nessa parte e achando que a gente às vezes não tá bem, que a gente tá com algum problema. E se isso dá para resolver, claro que dá. A gente tá aqui hoje e hoje eu vou trazer dicas incríveis para você que vão ajudar a você melhorar essa rotina. Olha só, lá em 2017, quando tudo começou, a minha Lauren já tinha 2 aninhos. E aconteceu algo comigo que talvez aconteceu com você. Com o tempo, nosso casamento também já estava casado há 7 anos. E eu comecei a perceber que o meu corpo já não era o mesmo. Aquele fogo que era no início do casamento não era a mesma coisa. Por quê? Porque o casal, ele começa o quê? Com aquele fogo do relacionamento e, como eu expliquei, a nossa vontade ela é estimulada. Aí eu comecei a perceber o seguinte, conversando com meu esposo, eu perguntei a ele assim, amor, é delicado, mas se você fizer isso, você vai saber se realmente você tá precisando de ajuda ou não. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava estudando um livro sobre intimidade e nesse livro ele falou assim, faça uma pergunta ao seu marido, qual a nota que ele dá para sua intimidade? E como eu falei, eu já tava percebendo algumas coisas no meu corpo. Quais são as coisas que eu estava percebendo? Eu já tava com um pouquinho de perda de xixi. Eu sentia que a minha Penélope, ela estava alargada no ato e aquilo começou a me gerar uma certa vergonha, um constrangimento. Indo para a intimidade com meu marido, e na hora que a gente estava ali na intimidade, quando eu estava chegando na tal vitamina O, é como se eu tivesse um carro 1.0, 1.5, o motor não vai. Sabe quando você vai pegar uma subida e você precisa que tenha mais motor? A minha Penélope é como se eu estivesse subindo e fazer esse tremor, assim, exatamente. E perdia totalmente a vitamina O. Isso já era um dos reflexos. Eu estava o quê? Uma Penélope fraquinha. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a gente acaba entrando na rotina, acaba fazendo tudo do mesmo jeito e acaba não se olhando pra gente. Então, nessa aula, eu vou falar para você como você vai identificar essas situações com vocês. E o que eu quero trazer? Eu quero trazer um estudo agora para você, a importância de fazer os seus filhos dormirem. Aqui em casa existe uma regra. E essa regra é desde os 6 meses da minha filha. Ela sempre dormiu no máximo 9 horas da noite. Quando beber, 8h30. Por quê? Porque eu sei desse estudo que eu vou passar para você. Um estudo pela Universidade dos Estados Unidos, estudo baseado com crianças, perceberam que existe um hormônio que é chamado hormônio do crescimento. Ele faz um pico e ele tem um horário específico. Mamães, olha só que dica incrível essa. E esse horário é das 21 horas da noite, quando ele começa a fazer o primeiro pico, e ele encerra o hormônio do crescimento às 11 horas da noite. Exatamente isso. Das 9 da noite às 11 da noite, o seu filho, além de dormir, que é o ideal,
porque o sono, ele trabalha toda a parte da criança e ainda libera o hormônio do crescimento até as 11, porque ele faz o maior pico dele das 9 às 11. Não sei o que eu tô falando, isso que é baseado no estudo. Esses estudos indicam que você deve colocar seus filhos na cama entre 7 e 8, 8 e meia, no máximo 9 horas para estar pegando no sono. O que isso você vai ganhar? Vai ganhar o quê? O tempo teu de qualidade com o seu marido. Porque assim, vamos lá. Será que acontece só na minha casa? Muitas vezes acontecendo situações que vão vindo no dia a dia. Por exemplo, você chega em casa cansada, correu, trabalhou o dia todo, foi ao mercado. Se você tem jornada tripla, como eu trabalho em casa, trabalho aqui, tendo alunas, e ainda cuido do meu filho, cuido do meu marido. Se você faz tudo isso, então você sai de manhã, deixa o filho na escola, volta de noite, volta para arrumar as coisas, atender. Como fazer tudo isso? Como? Se você está tão cansado, porque afinal de contas o tema é como ter mais vontade após os 35. Sabemos que os nossos filhos são bênçãos do Senhor e isso nada vai mudar, ok? Filho, quando ele entra num relacionamento, se você não tá com um relacionamento bem estruturado, ele mexe com o teu casamento sim. Alguns falam assim, Eliette, mas o meu filho ali pode separar um relacionamento? Depende de como você tá. Porque o filho ele tem que vir quando o casal está muito bem. Porque o filho ele vem para somar. Então, quem vai determinar a harmonia na sua casa é você, porque você é a mulher sábia. Nós podemos controlar e cuidar do nosso lar. E quem dá o equilíbrio, o amor, somos nós, mulheres. Foi aí que Deus fez. Deus fez a gente a ser amorosa, na verdade. O que eu quero dizer para você, minha irmã abençoada que está aqui comigo, eu tenho sim uma solução para você. Não vou te dar uma, vou te dar algumas soluções para ajudar você aí nessa questão. E como que a gente se sente? A gente se sente cansada, sobrecarregada, muitas vezes triste, achando que não vai conseguir, que não vai ser uma boa mãe, uma boa esposa. Será que vai dar conta? Será que vai saber educar direito? Será que o meu filho ou a minha filha estão sendo bem cuidadas? Será que eu vou ser uma boa mãe? E a gente começa a se cobrar, a gente começa a se sentir o quê? Cada vez mais e mais cobrada. E eu gosto de trazer sempre uma palavra que fala o seguinte: a boca fala que o coração tá cheio. Se você ficar falando palavras de bênção, as bênçãos vão acontecer. Mas se na hora da fúria, da raiva, você começar a declarar palavras ruins, é o que vai acontecer. Porque a palavra de Deus fala assim como imagina a sua alma, você é. Você declarando as suas palavras sobre a tua família, o que você tem declarado. Então, primeiramente, eu trouxe um estudo para você que realmente nós acabamos muitas vezes estando sobrecarregada quando chegam os nossos filhos, sim. Além da casa, além dos afazeres, do trabalho, a gente ainda tem as crianças. Muitas me perguntam, Eliette, como que você faz tudo isso? Se a gente não tem uma coisa chamada regra, ordem, se torna impossível. Quem tem que comandar a sua casa é você e seu marido. Lembrando que você é a mulher sábia, você dirige ela, lembra? A mulher de Provérbios 31, ela que administra. Então, somos nós que cuidamos da nossa casa, sim. Como que a gente vai criar uma rotina com o nosso marido se a gente não tem uma rotina com as crianças? Então eu já mostrei, provei para você que você deve sim colocar seus filhos para dormir, porque é muito mais saudável. Eliette, mas o que eu faço? Faz o seguinte, você chega da creche, da escolinha, do horário que for, 7 horas da noite, como eu faço muitas vezes, você deixa a comida pronta pro dia seguinte, se é o teu caso, deixa tudo prontinho, depois que as crianças dormirem. Então você pode cozinhar e dê para 2, 3 dias, deixa prontinho uma sopa, uma coisa. Quando eles chegam, eles estão famintos, dá aquela sopa primeiro, já vai dando banho num, teu marido vai trocando o outro, vai secando. Se você tá sozinho, teu esposo chega mais tarde, tá tudo bem. Algumas falam, mas como que eu vou fazer? Meu marido vai chegar muito tarde, não vai ver meu filho. O que vai acontecer? O teu esposo vai lá, dá um beijo no teu filho, ele tá dormindo, faz ele dormir, depois teu marido vai lá, dá beijo, acorda de manhã cedo, o teu esposo vai recepcionar teu filho, já que ele não viu o filho, entende? Então procurem criarem essa rotina dentro da sua casa, porque aí vocês vão ter um ambiente mais harmonioso. É desafiador esse começo, você separar a rotina. Muitas me falam assim, Eliette do céu, agora nasceu o filho, esqueceu do marido. Porque lá atrás, em 2017, eu também estava assim. Lembra que eu perguntei para o Marcos, qual é a nota que ele dava para nossa intimidade? Eu perguntei para ele, qual a nota que você dá para nossa intimidade? E ele olhou para mim e falou, qual a nota que você dá? Eu falei, eu vou dar um 9. Porque para mim tá tudo bem, eu chego na vitamina O, apesar dos trancos e barrancos. Apesar disso, para mim tava tudo bem. Ele olhou para mim e falou, não, amor, para mim não tá bom. Para mim eu te dou um 5. Uau, aquele 5 doeu. E esse 5 fez com que eu estivesse aqui hoje, podendo ajudar você, mulher,
casada, cristã e que também quer aumentar a sua vontade, porque isso fez um despertar. Espero que isso desperte você também. Com essas dicas que eu vou te dar, se você seguir, você vai sim melhorar a sua intimidade. Então, eu sou a prova real que isso aqui você pode sim e deve melhorar a sua intimidade cada vez mais. Pode ter certeza disso. E vamos lá então para as nossas técnicas. Afinal de contas, gente, como que eu vou fazer? A primeira coisa que eu gosto de fazer é a técnica do relembrar juntos. Então, botou as crianças para dormir, dei banho, se o inverso, se teu marido chega primeiro, alinha com ele, explica para ele, amor, é importante porque as crianças vão dormir melhor, elas vão crescer, sono é alimento, isso vai ajudar eles a ficarem muito melhor. Você já consegue trazer essa rotina linda para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Isso vai trazer harmonia, porque olha só, vamos ser bem sinceros, a gente ama os nossos filhos, mas às vezes eles fazem muito barulho e você não consegue, porque eles querem atenção, eles chegam da escola, eles querem falar, você vai deixar eles falar daquele prazo, então das 6 às 8 ou das 7 às 9, já vai botando na cama, vai conversando, vai dando banho, vai falando quanto dia pra mamãe, vai secando, vocês dois como casal podem se dedicar naquele momento, veste um, veste outro, que a gente faz isso aqui em casa, vai vestindo, vai conversando, tal, vai indo pra cama, vai falando, vai orando, abençoa teu filho antes de dormir, o Senhor Jesus cubra ele, pede pra colocar um escudo de proteção para ajudar eles a dormirem bem, para não ter pesadelo, para que Jesus cuide deles, pronto, proteja a mentinha deles, pronto, dormiu na cama, é o que a gente faz aqui em casa. O que você vai fazer? Você vai agora, sentar, olhar pro teu marido, vão arrumar a cozinha juntos, guardar as coisas, preparar a janta, já cozinha o feijão, já cozinha a lentilha, já faz a sopa, enfim, faz o teu prato aí que é um de vocês e facilita a tua vida, já deixa adiantado, você vai ter uma rotina para você. Primeiro, se cuidando, o autocuidado. O que é? É tão difícil? Não é. Vou te dar um exemplo. Eu adoro tomar chá, adoro. E a minha xicrona é essa aqui. Eu gosto de xícaras grandes. E antes de dormir, toda noite, eu faço um chá de camomila para mim. Então, eu vou fazer meu treino, em treino stile, que é a minha ginástica íntima que eu faço com a minha panela. Eu pego uma coisa simples, você pode pegar um cremezinho, passar no seu corpo, desidratar o teu pé. Se o pé tá ressecado, vai olhar. Às vezes nem o teu pé você cuidou dele. Não consegue ter tempo nem de passar um creme na perna. Fala a verdade, se não é isso. Corre lá, às vezes nem consegue passar uma gilete debaixo do braço. Às vezes nem se olha no espelho direito, porque tá tão corrido o dia que nem consegue. Acorda de manhã, mal penteia o cabelo, já levanta, vai passando passa um batomzinho e sai correndo pro trabalho, não é verdade? Veja se não é isso, se isso não faz sentido. E aí isso é importante. Essa rotina do autocuidado é simples, não é uma coisa cara. Se você não gosta de chá, você vai tomar um suco, algo que acalme você antes de dormir, certo? Para deixar você mais tranquila. Ou você pode fazer uma coisa, uma vez por semana, colocar um chazinho no pé de camomila para relaxar, respirar, escutar um louvor, escutar a Bíblia, ter um tempo com você mesmo. Isso não é muito tempo não, é 10 minutos passando um creme, nem quando eu faço meu treino ali, é 10 minutinhos, faço o meu creme, faço o meu treino, tô pronta para deitar, é uma massagem no rosto, você vai fazer isso, vai o quê? Cuidar de você. Feito isso, chame teu marido para deitar com você, para conversar. Vai ser uma dica importante, quando as crianças já estão dormindo, se não puder botar eles todos os dias para dormir, mas pelo menos coloque isso uma rotina de pelo menos 2, 3 vezes na semana eles dormirem mais cedo para você se cuidar, como diz a palavra de Deus, ama a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você tem que se amar primeiro. E uma mulher que se ama, ela se valoriza, ela se cuida, ela sabe o tempo que ela precisa ter dela. Meus filhos, eles sabem que de manhã eu falo, filho, eu preciso ter um tempo aqui na palavra. E aí, eu vou mostrar para vocês que eu faço meu caderninho. Essa dica que eu vou dar para você é uma dica que você vai fazer com você mesmo. Fazer um caderninho, ó. Meu caderninho tá aqui, ó, todo preenchido, ó, muitas e muitas folhas. Esse caderninho é o caderninho da gratidão. Comece você a agradecer pelo prato que você tem, pela louça que você tem. Porque se você tem uma louça, você tem o que comer. Pode usufruir ela, você não tá comendo na mão. Tem uma mesa, você pode sentar na cadeira e comer com isso. Você tem uma cama para deitar, seja ela de qual for, você tem uma cama para deitar. Então começa a agradecer pelas pequenas coisas, não é pelo muito. A palavra de Deus fala assim, a boca fala que o coração tá
cheio, como eu falei lá em Mateus. O importante é você falar o que o teu coração está cheio. E aí vai a dica tua e do teu marido. Se vocês estão naqueles dias, às vezes, que não tá legal, combina assim, amor, vamos fazer a nossa técnica de gratidão. Vamos falar sobre gratidão. Me ensina pra ele. Amor, eu aprendi o seguinte, a gente vai agradecer por 10 coisas. Ele agradece por 10 coisas e você agradece por 10, colocando, claro, teu marido. Porque assim, às vezes você fala, meu Deus, os meus filhos. E se você não tivesse seus filhos? Se você não tivesse seu marido? Pare e pense. Geralmente a gente reclama ou murmura. Isso é o quê? Ao contrário do que a palavra de Deus fala. Se você fala mal do seu marido, há uma coisa muito séria na Bíblia, que é você ficar falando mal das pessoas. Isso é tão sério, tão grave, que o maior órgão mal é a nossa língua. A nossa língua tem o poder de trazer a vida e trazer a morte. Quando você amaldiçoa ou fala mal deles, você está trazendo uma coisa chamada miséria, pobreza, não sei o que está na palavra. Cuidado com o que você fala, porque a morte e a vida está na sua boca. Atenção sobre isso, na sua casa, seja uma mulher sábia sobre isso. Outra coisa que você pode então fazer. Então, a dica da gratidão, agradecer 10 coisas. Amor, obrigado por você estar vivo. Você está do meu lado, você deitou na minha cama, que a gente está juntinho, que a gente está comendo, que a gente está no nosso lar. Obrigada que você está do meu lado. Olha só, obrigada pelo sol que está hoje, obrigada pela chuva que está hoje, obrigada por ter estado comigo. Pronto, você falou mais de 10 coisas aí. E a gratidão faz com que você fique feliz. Como diz a palavra, a alegria formoseia o rosto. A técnica muito, muito importante, que é a técnica do relembrar e descobrir. O que é isso? O que vocês dois gostavam de fazer da época do namoro? Vamos lembrar aqui. E eu gostava muito de fazer com o Mar. A gente adorava ir ao cinema e a gente gostava de assistir desenhos. O desenho que a gente marcou o nosso namoro foi o Up na época, que é onde ela é mais velha, morre primeiro, ele também, até porque eu sou mais velha que meu marido de 5 anos. E aí isso marcou bastante. Então perceba isso. E hoje, se você for conversar com o teu marido, depois da janta, isso aqui é uma coisa simples, as crianças estão dormindo, a casa está em paz, tá vocês dois, eles já estão dormindo, você vai sentar, pode fazer um chá, pode fazer um leite quente, se vocês gostam, alguma coisa para conversar, para confortar, quem toma vinho, toma, e aí senta para conversar com o marido, ou um suco de uva, o que vocês quiserem, e você vai falar para ele, amor, lembra de tal coisa? Lembra da época do namoro, quando você me pegava de mão dada, a gente ia lá comer um cachorro quente lá no João? Lembra que a gente ia comer um x-salada? Lembra que a gente saía para comer um pastelzinho? Lembra que a gente saía para comer aquela macarronada naquele restaurante? Lembra que a gente saía para comer aquela pizza em tal lugar, aquele sabor? E aí você lembra até um formato, o cheiro e tudo. Então isso traz e vai lembrar as memórias efetivas, que são as memórias positivas que estão armazenadas no teu cérebro. E essa técnica é infalível, infalível. Essa é a técnica que você pode usar também, a técnica do perfume. Lembra do Tati, do perfume Tati da antigamente? Aí, pronto. Lembra do perfume que vocês gostavam de usar? Lembra qual? Eu gostava de usar Calvin Klein, enfim, qualquer perfume passa, nem o perfume que ele gostava. Então, é importante você ter esse perfume para trazer aquele cheiro, aquela memória. Lembra? A gente vai lembrar. Então, isso são técnicas para ajudar você a despertar, mesmo com os filhos, mesmo com tudo isso. Uma arma e é uma técnica poderosa. Um dia da semana, escolha um dia. Aliás, tem que ter o dia da pimenta, né? Se você não sabe, a gente tem que escolher um dia para fazer a nossa pimenta. O que é pimenta? É a intimidade, o ato sexual que seu marido que eu chamo de pimenta. A gente deve ter um dia para isso. E afinal de contas, a gente coloca tudo na agenda. Muitas vezes, a gente vai no cinema tal dia, a gente vai ao mercado tal dia. E qual é o dia da pimenta? Qualquer dia. Será? Às vezes tem casais que passam uma semana, 2 semanas e não fazem nada. E lembrando que casamento é intimidade. Casamento sem intimidade não é casamento. Tá bom? Isso é bem sério, bem importante a gente falar aqui sobre esse assunto. Trazendo de novo as técnicas que eu tô te ajudando aqui a você botar mais fogo nesse casamento, nessa intimidade, para voltar a namorar esse marido de uma forma saudável. Claro que eu tenho que te dizer que se você não se sente saudável, você perde gotinha, tudo que você realmente precisa estar trabalhando essa parte da saúde tua íntima. Eu ajudo muitas mulheres nessa área para voltar a melhorar isso aí, porque não é bom também, concordo com você. Mas vamos trazer a memória, que a palavra de Deus fala, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, na verdade. E trazendo a memória, a gente vai fazendo isso.
isso. Mas eu tenho mais uma dica muito boa, que é o poder da oração. Não é a oração só, vamos orar pelo nosso alimento, mas sim tirar um dia da semana para vocês dois orarem pela intimidade. Não precisa ser uma oração de meia hora, 15, 20 minutos, uma oração que seja de 5 minutos, uma oração de 2 minutos, uma oração de 30 segundos. É melhor do que nada. Isso é muito poderoso, a gente orar com o nosso marido. Isso é uma técnica muito boa também. E como eu falei, eu tenho um diário, então eu falei do diário da gratidão, de você fazer esse diário, você sozinha de manhã, ter esse tempo com Deus de agradecer. Aí você tem o teu marido para estar falando sobre essa parte da gratidão, e isso vai fazer com que você crie memórias lindas, memórias poderosas, não é verdade? E isso vai fazer, no final das contas, você gerar uma conexão com seu marido. Uma dica muito simples, também que não te custa nada, nada mesmo. Então, se você chegou de manhã, você deixou as crianças na escola naquele dia, fala assim, mas vamos dar uma caminhada de 5, 10 minutos, uma fugidinha, isso que a gente fala, é dar uma caminhada com ele na pracinha, deixou as crianças na escola, vai caminhar um pouquinho, porque não era isso que vocês faziam na época do namoro, vocês caminhavam, conversavam, tinham um tempo a só. Abrace. Quando você dá um abraço no teu marido, você libera um hormônio chamado hormônio do aconchego, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Por isso que quando você abraça teu filho, ele gosta. Por causa disso que o abraço tem o poder de nos fazer ficar cheio. E ele faz com que a gente fique o quê? Relaxada. Então é muito importante abraçar esse homem aí, teu homem. Então, feito isso, é importante você compreender. Hoje você pode tirar um tempo e assistir um filme na semana com você e ele. Claro que dá. Bota as crianças para dormir, certifica que tá dormindo. Vai lá, estoura uma pipoquinha, leva para vocês. Claro que se você puder dar aquelas fugidinhas, que também é uma outra, que é deixar com a sogra, deixar com a tia, ou deixar num lugar, no shopping, que possa ficar ali umas 3 horas brincando com pessoas seguras, desde que não atrapalhe a segurança dos seus filhos, cada um sabe o que é melhor. E aí, claro que isso vai fazer com que você se conecte o quê? Mais ainda, né? Porque aí vocês têm um tempo de jantar, um tempo de sair um pouquinho, mas pode ter o tempo do sofá. O tempo do sofá é fundamental sentar ali e ficar ali 5 minutinhos conversando. Isso vai gerar segurança, por mais que, se você tá chateado com teu marido, não discuta na frente deles. Isso gera muita insegurança na frente dos seus filhos. Então, a dica é, bota as crianças para dormir, porque isso vai fazer bem para eles. Eu provei e mostrei para você que isso aqui é um estudo baseado cientificamente, isso vai ajudar demais. Por quê? Porque não tem como você ter intimidade com filhos acordados 11, meia-noite da noite. Se os filhos vão dormir meia-noite, 1 hora da manhã, além de fazer mal à saúde deles, sua intimidade não vai acontecer. E eu quero deixar isso aqui para vocês agora, um agradecimento. Obrigada por estar comigo até agora, ouviu. Muito obrigada mesmo. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, o seu lar, ama a sua vida. Que Jesus entre cada vez mais nessa casa.